um pouco da relação estabelecida com as pessoas adultas à época em que se era criança. Isso, gente, perdurou por muito tempo. Hoje, a gente já vê os estudos sobre gênero, a gente já vê os estudos sobre as etnias, então isso tem se transformado. Mas o que eu quero dizer é que, historicamente, o que se buscou foi uma concepção única de infância que nos permitia olhar a criança de uma maneira até ingênua, né? Olhando a partir de uma categoria biológica, a criança, e desconsiderando alguns aspectos. Então, o aspecto de classe social é um dos primeiros que começa a se sobressair. E depois nós temos os aspectos de gênero, que hoje também estão muito potentes nos estudos em relação às crianças. Então, durante muito tempo, a compreensão do que era a infância, ela foi muito pautada, né, por uma ideia europeia, cristã, branca, né, machista e urbana. Então, durante muito tempo, e olhou-se a infância a partir desses critérios, o que fez com que algumas infâncias fossem desconsideradas nesse processo. E eu penso ainda, em relação às crianças do campo, que ainda a gente tem uma compreensão genérica sobre infância bastante urbanizada, né? E justamente essa a minha provocação na manhã de hoje. O que tem mudado, né, de lá para cá? Então, nós temos visto que os estudos da infância agora, eles têm as crianças como sujeitos, né, e muito que levou essa compreensão da infância como um sujeito é a dimensão que as crianças começaram a ganhar também nas políticas públicas, de maneira geral, isso a nível mundial e no Brasil com mais força, e também à medida com que os estudos sobre a infância foram se aprofundando. E aí nós temos uma corrente denominada sociologia da infância. E aí nós temos dentro da sociologia, dentro desse termo, sociologia da infância, nós temos várias correntes dentro dela. E aí é que a gente precisa também tomar cuidado em relação a essas correntes, porque essas correntes, elas têm fundamentos filosóficos do seu interior que pertencem a algumas correntes filosóficas. Por exemplo, dentro da sociologia da infância, nós temos alguns autores que discutem a infância, né, a partir de teóricos pós-estruturalistas. E aí a gente precisa saber se concorda com essa corrente filosófica ou não, né? Eu não concordo. Então, assim, que são os estudos, tem vários estudos, e no Brasil isso é mais comum de a gente ver pensar a sociologia da infância a partir de uma perspectiva pós-estruturalista ou pós-moderna, né? Eu, enquanto pesquisadora da infância, não compartilho dessa perspectiva teórica pelo fato da sua principal característica, né, que é a compreensão do sujeito na história. Então, ela é diferente das coisas que eu acredito. O Sarmento, que ele é um estudioso da infância, né, ele é um português, ele explica, né, que a sociologia da infância tem um duplo objeto de estudo. As crianças como atores sociais e seus modos de ser e estar no mundo, e a infância como categoria social do tipo geracional socialmente construído. O Sarmento, ele vai olhar para as crianças e para a sociologia da infância numa perspectiva que não é pós-estruturalista. E dentro das obras do Sarmento, a gente vai encontrar como que os estudos da infância, eles podem ser categorizados a partir de elementos que descrevem a concepção filosófica que tem por trás do entendimento da concepção de infância que está presente. Então, ele explica para a gente como que a gente pode entender um estudo da infância, se ele está relacionado aqui, ou aproximado de que corrente filosófica. E isso é bacana para a gente também entender o papel que a teoria
né? E a concepção que está nessa teoria atrás para a gente compreender as infâncias. Então, o Sarmento, ele também traz essa compreensão de sociologia da infância numa outra perspectiva. E aí ele vai falar assim, a infância concebida como uma categoria social do tipo geracional, por meio da qual se revelam as possibilidades e os constrangimentos da estrutura social. Dessa maneira, os diversos ambientes nos quais vivem as crianças precisam ser considerados e respeitados. Então, a partir dessa concepção de infância, a gente começa a considerar a criança, né, também no ambiente onde ela vive. Porque sempre quando a gente vai tratar de temas relacionados à infância, a gente precisa ter esse contexto muito claro, né? A gente pensar um pouquinho já a partir do que o curso está propondo. Então, segundo, a gente conversou sobre a questão da violência. E acho que era a Jaque, né? A professora que estava com a gente. E aí, eu achei muito legal que ela traz na fala dela, né? Essa questão do rural. Então, quando a gente vai pensar a violência nas crianças, é muito diferente pensar como acontece essa violência na comunidade indígena, como acontece essa violência na comunidade ribeirinha, como acontece essa violência numa comunidade de agricultores familiares. Por quê? Porque essas violências, elas são atravessadas também por questões culturais. E aí, eu preciso compreender como que se constitui aquela cultura para eu fazer a leitura daquela violência, né? E tentar atuar a partir do fato concreto. E não ao contrário. Porque às vezes a violência, ela está muito presente nesses espaços. E de uma forma que a gente não compreende, talvez a gente não veja como violência. Então, quando a gente tem uma concepção de infância já um pouco mais definida, a gente e aí eu estou dizendo concepção de infância, não entendimento da criança, né? Eu consigo olhar para esses diversos ambientes e entender como que se constitui o sujeito ali desde a sua infância. E pensar nas infâncias do campo, a gente vai diretamente pensar na cultura. Né? E aí o Kuhlman Júnior, embora ele é um estudioso da educação infantil há bastante tempo, né? Ele vai dizer que os estudos da infância, eles consideram o conjunto de experiências vividas pelas crianças em suas realidades históricas, geográficas e sociais. E aí ele afirma que considerar as crianças como sujeitos históricos e sociais é se desvencilhar de discursos sobre a representação que as pessoas adultas têm das crianças e da infância, e sim articular um discurso que considere as crianças concretas, identificadas nas relações sociais e em seus lugares históricos, geográficos, culturais, políticos e sociais. E, além disso, reconhecê-las como produto e produtoras da cultura. A partir daqui, o que a gente pode começar a pensar? A gente precisa compreender, então, que essa pluralidade de infâncias que a gente tem, ela tem um sujeito. Esse sujeito é a criança. E bem nos nossos discursos, a gente fala muito em respeitar a criança como sujeito. Mas existem muitas práticas que elas têm essa afirmativa, mas elas desconsideram a criança como sujeito quando elas não ouvem a criança. Elas não ouvem a criança. E as crianças do campo, por elas estarem inseridas em uma outra geografia, em um outro contexto, o que acontece? Muitas vezes elas são mais tímidas, né? E eu já vou chegar nessa fala. E elas não falam diretamente porque elas estão envolvidas numa outra cultura. E às vezes nós vamos nesses espaços geográficos e falamos por ela.
com a nossa leitura urbana, com a nossa leitura branca, com a nossa leitura adulta, né? E a gente não consegue respeitar aquele sujeito dentro da sua cultura, dentro do seu espaço geográfico, dentro da sua realidade. Então, né, a gente deixa ela falar, mas a gente tem a ação que a gente acha que é correta para tirar ela de uma situação que a gente acha que é vulnerável, né? E assim a gente leva a questão da criança como sujeito. Então, os estudos da infância, eles vêm sendo insistentes, no sentido de dizer assim, olha, a gente vai considerar a criança como sujeito, mas como autora da sua história, como um sujeito, né, que fala, que vê, que sente, que está incluso numa cultura específica. Por exemplo, quando a gente pega as crianças indígenas, eu não sei aqui se tem alguém que estuda a questão das crianças indígenas, pode ajudar também. As comunidades indígenas, elas têm uma cosmologia diferente, uma compreensão de mundo diferente, que não é a mesma para todas as comunidades indígenas. Então, cada etnia, ela tem uma cosmologia. E, às vezes, tem algumas situações que acontecem que estão culturalmente postas nessa cultura, que a gente não consegue compreender, né? E aí a gente pode entrar numa outra questão, professora, mas tem culturas, tem questões assim que são violentas. Sim, e aí a gente tem que se perguntar sobre a questão da humanização, desumanização, que é uma outra conversa, né? Mas eu estou querendo dizer, em relações culturais mesmo, que às vezes a gente impõe um julgamento ou generaliza dentro dos próprios estudos das infâncias indígenas, práticas, e não dá para generalizar, porque tem toda uma questão cultural implícita em cada comunidade indígena, né? Então, os caingangues têm uma, os guaranis têm outras, os Xetá têm outra, os Yanomami têm outra. Então, são concepções de mundo diferente. A cultura. E as crianças, elas estão colocadas dentro dessa cultura. E, às vezes, os estudos generalizam porque são indígenas. Então, são indígenas é a primeira categorização. Mas depois haverá outras que vão depender de onde que essa criança ela está inserida. Então, compreender a criança como um sujeito, pensando essa criança do campo, que vive no campo, é um exercício complexo, porque tem a ver com a compreensão da cultura, né, então, do espaço geográfico, qual é a realidade daquela criança. Então, mesmo para falar sobre a infância do campo, né, e as crianças que vivem no campo, não pode ser algo genérico. A gente pode fazer a fala sobre a infância genérica, mas eu não posso, então, depois colocar todas as infâncias dentro de um pacotinho e dizer, olha, a infância do campo é assim, que é a conversa que nós vamos ter sobre as políticas públicas daqui a pouquinho, né, sobre a questão da educação da infância. Então, pensar a criança em diferentes contextos, como um sujeito histórico-social significa pensá-la na história, e como um sujeito que afirma sua identidade nas relações sociais e nos contextos de que participa. É preciso reconhecer que o tempo da infância não é algo padronizado, mas tem características diferentes que variam de acordo com a classe social, com a cultura, etnia, com o gênero, com a experiência socioeconômica e política de cada sujeito em seu tempo histórico e da sociedade em que participa. Então, quando a gente tenta pensar, né, sobre as infâncias do campo, é complexo e é grande, e a gente precisa, então, ter a compreensão desses contextos. Então, professora, o que são as infâncias do campo? Então, dentro da história da educação do campo, e aqui é importante a gente pensar, quando que a gente também pensar na importância da política, né, para pública aí. Por quê? Porque é fato que a gente só conseguiu dizer, olha, são consideradas crianças do campo tais crianças. Quando a gente começa
a ter a movimentação social para a constituição de políticas públicas que venham a olhar e assegurar os direitos de crianças que até então não tinham esses direitos explicitamente garantidos em lei. Então, as infâncias do campo sempre existiram, sim. Sempre foram olhadas? Não. Sempre tiveram seus direitos assegurados? Muito menos. Né? Então, a gente tem um processo de construção político em relação à educação do campo. Esse processo, ele começa, sim, também junto com a democracia, mas ele é um processo longo, onde as entidades, né, do campo, os movimentos sociais, eles começam a brigar por políticas que venham atender as demandas do campo. E aqui o MST, ele tem um peso muito forte nessa luta. Tanto que as escolas do MST são escolas que elas têm potência para fazer essa briga. E aí nós temos em 2002, né, olha só, gente, 2002, só 18 anos atrás, as primeiras conquistas em termos explícitos e legais. Né? Sim, existiam já documentos que olhavam para a questão rural, que olhavam para a questão do campo. Quando eu digo assim, que isso ficou explícito, é porque começaram a se criar políticas específicas para a educação do campo. E a criação dessas políticas específicas oportunizam para os estudos da infância no Brasil a possibilidade de dizer assim, olha, tem crianças que ainda têm as infâncias invisibilizadas. E aí, o que dentro da legislação são consideradas infâncias do campo? Né? Então, as infâncias das realidades dos agricultores familiares, dos extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da reforma agrária, quilombolas, caiçaras, indígenas e os povos e comunidades tradicionais. Então, aqui no termo nos povos e comunidades tradicionais, estão todas aquelas crianças que não vivem na cidade, né, por algum motivo. Então, se cunha esse termo para que elas sejam incluídas, mesmo não se tendo, por exemplo, assim, a especificação quilombolas, caiçaras, que aí é algo que a gente já sabe melhor, né? E aí a minha grande questão é essa: o que nós sabemos sobre essas infâncias? Né? Quem são essas crianças? Quais as realidades que elas vivem? Como que isso está na literatura? Então, a gente tem, desde 2012 para cá, algumas publicações, né, sobre as crianças do campo, mas ainda muito incipiente no sentido de que são poucas publicações, tentando fazer a compreensão desse universo e tirando, então, essa generalização, né, sobre infâncias e crianças, e mais especificamente sobre aquelas do campo, que não são todas iguais. Então, as temáticas da infância e da criança, elas são atravessadas por isso que elas precisam estar localizadas dentro das nossas pesquisas, né? Eu falo das crianças de rua, eu falo das crianças indígenas, eu falo das crianças caiçaras, porque aí são contextos da infância, localizados, situados, o que nos possibilita uma compreensão maior daquele sujeito. E a valorização das experiências infantis, sobretudo a questão da valorização dos sujeitos, sem querer enquadrá-los dentro de um modelo, né, ou de uma categoria, que seria a categoria da infância. Então, aqui, a partir daqui, a gente também começa a ter outras perspectivas em relação aos estudos da criança. E se a gente pega uma socióloga rural, que ela chama Dulce Whittaker, ela vai dizer assim, olha, a infância do campo é a primeira infância do Brasil. E como que isso não é olhado pelos nossos estudos? Né? Então, quando a gente pega, por exemplo, o livro da Mari Del Priore, que é a história das crianças no Brasil, e a gente começa a pensar, ela já vai colocar muito em evidência uma perspectiva decolonial da infância.
que é o quê? Olhar para as crianças indígenas do Brasil como constituidoras de contextos. Quando ela vai colocar as crianças negras, né, em evidência, muito na função de marcar o contexto. Então, sem importar uma concepção de infância europeia. E para isso, a gente precisa começar a se atentar, né? Porque às vezes a gente está pensando muito numa infância urbana. Por exemplo, a infância urbana hoje, ela tem uma outra característica da infância do campo. Eu vou pegar um exemplo que pode até parecer polêmico, a gente pode conversar sobre ele depois, se der tempo. A questão, hoje, tem se discutido muito sobre a questão da criança consumidora. Existem produtos específicos, né, existe um mercado muito grande para as crianças. Mas, é diferente para as crianças do campo. Daí vocês podem me falar assim, professora, mas as crianças do campo também consomem. Sim, elas também consomem, mas não é na mesma proporção e nem no mesmo alcance, né? Então, é tudo isso que a gente precisa pensar. O mercado, ele está feito para criança urbana, né, sobretudo. E às vezes a gente generaliza sem olhar direito como que está sendo o consumo, então, nessas outras comunidades, nos caiçaras, por exemplo. É, eles têm até uma outra cultura em relação ao consumo, que tem a ver com a sustentabilidade, que tem a ver com o meio ambiente, que tem a ver com práticas diferentes cotidianas. E aí a gente não pode pensar, então, que todas as crianças são o mesmo agente de consumo. É disso que a gente está falando, quando a gente diz que não é possível padronizar ou pensar que tudo que acontece com a infância urbana é o mesmo que acontece com as infâncias do campo. É distinto esse pensar. Então, veja, né? As crianças do campo, elas estão inseridas em uma geografia específica, em uma rede heterogênea, posto que inclusas e partícipes de um contexto que é universal e comum a todas, o mundo. Então, o que é comum não é a concepção de infância, né? O que é comum é o mundo. E a partir desse estar e ser no mundo, a gente começa a entender que infância é produzida ali. Então, as infâncias do e no campo, né? O que é esse do e no campo? Então, é ser criança do campo e viver no campo. Instituem extensão para pensar os processos de socialização das pessoas e das distintas formas de ser e estar no mundo. Sobretudo, constituem uma forma de sentir e ler o mundo, bem como de agir sobre ele e de estabelecer relações. Quando pensamos nessas infâncias, há algo que é comum a todas elas. Fazem parte de grupos socioculturais historicamente excluídos, oprimidos e explorados. Por isso, aparecem no cenário social numa linha tênue entre a inclusão e a exclusão, incluídas no processo de inclusão, incluídas no processo de exclusão. Então, agora a gente vai começar a pensar um pouquinho sobre a educação dessas crianças, né? Sobre essa inclusão no processo de exclusão. Então, vejam, existem algumas coisas que atravessam, né, essas discussões. Vou começar da mais simples, né? Na cidade, na área urbana, a gente precisa ter uma escola em cada região da cidade, né? Ou em cada bairro. A escola não pode ter uma distância X de onde a criança vai estudar, isso está na legislação. Então, a criança tem que estudar próxima da sua casa. Tem alguns municípios que, inclusive, para a criança mudar de escola, exige uma burocracia, um processo, tudo isso está na legislação, né? E a criança do campo não. Ela tem uma escola numa comunidade que não é próxima à casa dela. Então, veja,
eu fiquei algum tempo junto com o MST, né? Em 2013, eu acho. Teve um tempo, inclusive, que eu passei um tempo acampada dentro de um assentamento, junto, né, com o movimento e acompanhando essa rotina das crianças, como que era. Então, a escola, ela ficava a 2 horas de distância do lugar onde eu estava. Mas tinha crianças que moravam a 4 horas de distância da escola. E elas precisavam pegar o ônibus para ir para a escola. E o ônibus passava na casa dela às 5 da manhã. Então, era uma criança que precisava acordar, no mínimo 4h30, para estar na escola às 7h30, 8h, e ficar na escola até o meio-dia, e chegar de novo na sua casa às 2, 3 da tarde, porque ela precisava daquele ônibus, né? E aí o ônibus não é um ônibus que tem ar-condicionado, que tem o banco fofinho, é um ônibus que tem janela, é um ônibus que tem terra, né? É uma outra realidade. E as crianças precisam, então, fazer esse trajeto para ir para a escola todos os dias. Então, qual é a condição emocional de cansaço dessa criança? Qual é a condição igualitária que ela tem a partir da comparação com uma criança urbana? Se existem muitos municípios que recebem ônibus para as escolas do campo, e aí eles substituem. Eles colocam um ônibus novo para rodar na cidade, colocam um ônibus velho para rodar no campo, porque o desgaste é maior. Então, as crianças do campo, elas estão sempre em desvantagem. Elas recebem até o ônibus velho, né? Então, essa é uma condição. Outra Desigualdade, condição, né? a, as crianças do campo, geralmente, elas têm professoras e professores urbanos, o que vai fazer o quê? Mesmo que a gente não queira, a gente vai ter um processo ali limitado de compreensão daquela realidade. Porque o Paulo Freire vai dizer assim, eu só conheço o meu corpo. O que o meu corpo não vive, eu não tenho amplitude, eu não tenho amplitude, eu não senti, né? Que aqui é quando a gente começa a pensar nos lugares de fala, que hoje eles estão tão em vogas, né? Eu não posso falar pelo negro, porque eu sou branquela. Então eu posso me solidarizar, mas eu não posso saber o que ele sente, porque o meu corpo não sente. O meu corpo não passou por aquilo. Então, as professoras e professores, eles são geralmente da cidade. São poucos os que são oriundos do campo. Simplesmente porque o campo, a gente queira ou não, né, ele teve menos acessos de possibilidades de estudo, e também essa é uma possibilidade para algumas comunidades impostas, porque para eles não é necessário, mas a gente acha que é, a gente sempre acha que é. Então, tem algumas condições assim. Então, esse tempo, essa questão dos professores serem urbanos e nem sempre compreender aquela realidade. Aí tem uma outra situação. Às vezes, as escolas do campo são muito seriadas ainda, porque não tem 40 crianças de segundo ano que moram no campo, como a gente tem no urbano. Então, as turmas são multisseriadas ainda, né? A gente pode pensar que poderia ser uma ótima prática pedagógica freiriana, se isso fosse possível, mas não, por quê? Nós importamos um currículo urbano para a escola do campo, dentro de uma perspectiva que a gente não pode, de repente, desenvolver uma outra prática, né? Existem possibilidades de se pensar, sim, e aí a escola do campo, ela também vai até os anos iniciais do ensino fundamental. Depois, essas crianças precisam procurar outra escola. E geralmente essa escola vai ter que ser urbana, vai ter que se deslocar. Aí o que acontece? Nem todo mundo tem condições desse deslocamento,
ou mesmo a compreensão de que seja necessário esse deslocamento. Aí o que vai acontecer? O menino vai chegar lá na escola urbana, ele não tem a linguagem urbana, ele não tem a moda urbana, ele não tem o lanche urbano, né? Aquela criança não é urbana. Ela vai ser incluída, ela vai sofrer preconceito, porque ela fala ere, por exemplo, né? Que é uma coisa que talvez mais do Brasil profundo, onde eu tô, mas acontece. E essa criança vai, e essa criança começa a se retrair, na maioria das vezes, e ela é expulsa da escola. Não porque alguém expulsou ela. A condição fez com que aquele lugar não lhe pertencesse mais. E eles então sofrem, né, dentro da inclusão, um processo de exclusão. Professor, é assim para todo mundo? Não. Não é assim para todo mundo. Mas a gente precisa pensar que a gente vive num país agrário e que nós temos muitas crianças nessa condição e que elas não são vistas. Sequer às vezes a gente sabe que elas existem. Né? Então, assim, se uma criança viveu essa situação, já é motivo para a gente se preocupar, porque ela foi posta num processo de desumanização frente a tantas outras. Né? Então, geralmente, do campo, acabam por se excluir. Porque o campo, gente, ele prevê outras ações das crianças. Vamos pegar a questão dos agricultores familiares. As crianças que têm a origem na agricultura familiar, elas trabalham na propriedade. E esse trabalho, ele constitui ato educativo. Não é que elas trabalham porque elas estão sendo, porque é trabalho infantil, né? Que essa é uma outra compreensão que a gente tem que ter. Pode ser as que se configuram como trabalho infantil? Sim. Daí são as análises que a gente tem que ter sensibilidade para ir fazendo, né? Mas, geralmente, o trabalho no campo, ele constitui ato educativo, né? As crianças trabalham no campo, junto com os pais, e ali elas vão aprendendo a prática da vida no campo. E aí, como que isso se configura, né? Então, a gente tem um problema na educação do campo, que é o currículo, a importação do currículo urbano para o currículo rural. E aí nós temos algumas categorias que elas já conseguiram avanços. Por exemplo, a educação indígena hoje já tem uma legislação específica, né? E os ribeirinhos também. A gente já consegue encontrar documentos específicos que falam sobre as realidades deles. Só que, então, a implantação já ocorreu, mas a implementação disso ainda não. E veja, no caso dos ribeirinhos, né? Eu não sei se a professora Renata está aqui, mas eu vi que em algum momento ela vai ter uma fala aí também. Ela tem uma experiência com as crianças ribeirinhas, né? Eles precisam se deslocar de barco. Às vezes eles precisam ficar 15 dias na escola e 15 dias em casa. Tem a questão das cheias do rio, tem a questão da seca no rio. Então, assim, é um contexto muito complexo. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque pensar, gente, na identidade da criança do campo não é uma tarefa simples, porque ela é múltipla, ela é diversa, ela é complexa, ela tem a ver com entendimento do mundo do outro. E como que eu entendo esse mundo do outro se o meu corpo não vive aquele mundo? Só que sou eu que estou aqui na academia escrevendo sobre esse mundo que eu não conheço. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com esses estudos e com a humanidade dessas crianças. Porque os estudos, eles têm potência. Se a academia não olhar de uma maneira muito honesta, ela pode levar uma ideia generalizante sobre essas crianças. E aí é desconsiderar a existência delas enquanto sujeito de direito, né? E nós temos uma outra questão em relação às questões, né, que é a educação infantil do campo, né? Vejam só, essa é uma outra questão que também foi construída
né? Por quê? Porque a partir de 2013, as crianças de 4 anos precisavam estar obrigatoriamente na escola. E aí eu trago a questão da educação infantil para a gente pensar, porque ela é outro ponto polêmico em relação às crianças do campo. Veja, nós não temos creches no campo. E a creche, em primeira instância, ela é um direito da criança, e não da mãe. Só que aí a gente ouve muito assim, que não tem que ter creche no campo, porque as mães do campo não trabalham. Então elas podem ficar com as crianças. Aí vocês podem se perguntar assim, professora, mas será que as crianças do campo precisam da creche? Não sei, eu não tenho isso pronto em mim. É algo que eu também venho pensando, né? Pensando, e eu não tenho uma resposta. Mas eu tenho reflexões a respeito. Né? Se a creche é um espaço de socialização e aprendizagem das crianças, as crianças da primeira infância do campo, elas já estão em desvantagem, porque elas não estão tendo esse estímulo que a criança urbana tem. Né? Então, assim, tem que ter creche no campo? Não sei. Eu ainda não tenho isso pronto para dizer para vocês, mas as minhas reflexões perpassam por isso. Né? A questão dos estímulos, a questão, vamos pensar assim, qual mãe, vamos pensar uma mãe do campo, que tem tempo de ficar lá com os blocos lógicos, ensinando para a criança se rola, não rola, se tem uma ponta, duas pontas, três pontas, quatro pontas, né? Que são alguns estímulos de matemáticos que a gente tem na educação infantil, a própria questão da psicomotricidade, a própria questão da brincadeira, a questão da interação com outras crianças, né? Então, a primeira infância do campo não tem. Né? Pode ser que tenha alguma creche em algum município, em algum lugar do campo, mas agora eu estou sendo genérica. A grosso modo, nós não temos. Esse é um ponto. Outro ponto, sobre as crianças de 4 anos. Como que uma mãe bota uma criança de 4 anos dentro de um ônibus para ela se deslocar sozinha? Ou como que uma mãe e um pai que tem uma propriedade vai conseguir se deslocar por 1, 2 horas e voltar e voltar? O que eu quero dizer é que as condições não são as mesmas. E que por mais que a gente tenha, né, uma legislação que diga, olha, a gente precisa ter educação infantil do campo, nós não temos condições, e a implementação disso é precária, no sentido de não atender à necessidade dos povos do campo, que seria um horário diferenciado, que seria um transporte adequado para essas crianças pequenas, né? E isso faz com que as crianças acabem ficando fora da escola. Tem pais e mães do campo que eles não têm nem conhecimento que a criança precisa estar na escola aos 4 anos. Né? Professora, mas isso é urbano. Né? Sim, a gente tem que pensar nessas questões, sim, isso é urbano. Mas eles têm algo que é comum, o mundo. Como que o mundo está rodando. E como que o rodar desse mundo oportuniza processos de exclusão e de desumanização. Né? Então, mesmo a gente tendo toda a compreensão do respeito em relação àquela cultura, o ir ou não para a escola pode ser, de repente, uma escolha, mas não um processo natural de exclusão, que daí são coisas diferentes. Né? Se a família ou mesmo a criança achar que quer seguir outras coisas, por isso é uma escolha. Agora, não ter a oportunidade é outra discussão. Né? Então, vejam que até para a gente pensar em educação do campo, das crianças, a gente tem que ter muito cuidado, porque é um lugar muito delicado, no sentido do respeito às culturas, né? Mas ao cuidado com a desumanização, com a exclusão, como que isso se processa. Então, essa questão da educação infantil do campo é um ponto nevrálgico.
aí, né? Um ponto muito nevrálgico que a gente precisa ter mais tempo para pensar sobre isso, de alguma forma, né? É, aqui, o que que a gente tem? Em 2008, então, que a gente tem as diretrizes complementares e as normas e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento à educação básica do campo. Então, só há 12 anos atrás que a gente começou a pensar especificamente nessas coisas, né? Então, veja, especificamente em relação à educação infantil, essa legislação diz que a oferta deve ser feita na própria comunidade, proíbe o agrupamento de crianças de educação infantil nas turmas do ensino fundamental e orienta que é necessário conter o fechamento de pequenas escolas ou a concentração de estudantes em áreas específicas para que as crianças não precisem de demasiado deslocamento. Então, vejam, a legislação, ela até prevê isso, mas vamos pensar que uma comunidade rural, ela não fica a 1 quilômetro de distância uma propriedade da outra, são vários quilômetros de distância, com sorte uns 10. Então, como é que nós vamos fazer isso? Né? Será que o Estado tem professoras e professores para atender essa demanda? Será que o Estado ele tem espaço físico para atender essa demanda? Ele deveria ter, porque ele está propondo, né? Mas ele propõe a título de saber que existe essa parcela da população que não tem acesso. Só que aí, na hora de fazer a implementação disso, começa a questão dos professores. Aí o professor ele vai ter que, talvez, morar mais próximo desse lugar. Ou todos os dias também o professor ele vai ter que se deslocar, né? 2 horas. Quanto tempo o professor aguenta nas condições que está hoje a valorização à docência? E aí, quase sempre, quem dá conta daquela comunidade é o professor, a professora, né? Que no seu princípio humanizador acaba fazendo muito mais do que o Estado, por aquilo que o Estado propôs, numa perspectiva dizer assim, olha, está no papel, a gente está olhando para isso. Mas lá na realidade tem pessoas sofrendo exclusão, tem crianças sendo desconsideradas. E depois, uma hora ou outra, né, a gente está vendo esse fenômeno há pouco tempo também, os indígenas chegando nas universidades, né, a população do campo chegando na universidade. Aí eles sofrem um outro preconceito, né, eles conseguiram chegar até ali, mas aí quando eles chegam na universidade, eles também são olhados como o que é que você está fazendo aqui. Aqui não é o seu lugar. Né? Eu não tenho estudantes indígenas nas turmas que eu dou aula, mas eu tenho vários estudantes do campo. E eles relatam o tempo todo da dificuldade de acompanhar algumas coisas. Vamos fazer uma reflexão do que está acontecendo agora. Hoje eu não sei como que, eu sei que tem gente aí de vários lugares, né? Eu vou falar daqui e vocês refletem sobre o que está acontecendo aí. Aqui onde eu moro, nós somos uma região agrária, total. O que sustenta a região é a agricultura. Tem algumas indústrias aqui, mais especificamente em Pato Branco, mas a região sudoeste do Paraná, ela é da agricultura. As crianças, agora, elas estão em atividades remotas, as crianças das escolas. Elas estão nas suas casas fazendo atividades. O município retomou e está oferecendo dessa forma. O Estado também. Tá bom? Tem comunidades do campo que ainda não têm acesso à internet. É porque a criança, a família não quer? Não. É porque ainda talvez não tenha nem estrutura tecnológica para levar até lá.
não chega o fio, não chega não sei o que lá, né? Eu não entendo muito da estrutura, né? Mas, assim, eu tenho estudantes que eles relatam, professora, eu tenho que resolver isso até sexta-feira, porque na minha casa nós ainda não conseguimos colocar. Por isso, por isso, por isso, por isso, tá? Imagina a condição das crianças. Se os jovens na universidade, eles já têm isso, né? Imagina a questão das crianças. Aí tem uma outra questão. Hoje todo mundo tem acesso. Não, 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 não. As pessoas têm celular que acessam coisas. Nem todas têm um computador que dê qualidade de fazer as atividades propostas pela IAD. Às vezes, o estudante, ele tem 4G no celular. Ele consegue olhar o Facebook, o Instagram, o e-mail, o WhatsApp. Mas ele não tem uma internet paga que dê conta dele fazer as atividades, inclusive no campo, né? Então, são todas essas reflexões que a gente precisa fazer em relação às populações do campo. Como? Como trabalhar com as populações do campo em tempo de pandemia? A gente precisa aprender sobre isso, não existe uma resposta pronta. A primeira coisa que a gente tem que entender valorizar aquele sujeito, ouvi-lo. Às vezes, a família vai dizer assim, olha, nesse momento, talvez o melhor seja não fazer, né? Então, eu não sei, quando a gente pensa em população do campo, não existe um padrão, porque a gente vai ter que olhar as realidades, a gente vai ter que olhar os contextos, a gente vai ter que olhar várias coisas, né? E não, a gente não vai olhar para a pandemia e para o processo nessa ordem. A gente vai olhar para o sujeito, para a sua realidade, para a pandemia e para o processo. Primeiro o sujeito. Fran, Já estou você acabando. pode. Não, eu ia falar, eu vi que você tem mais 2 slides, porque eu estou Ó, com eles, e que você pode falar mais 10 minutos e depois a gente abrir para perguntas, né? Que está muito sim, interessante, daí o pessoal já colocou algumas coisas ali, mas, tá, mas vai dar certo. Mais 10 tá, vai, minutos acho já que vou acabar. já tá bom. Não, não, 5 já acaba. É Ah, rápido, então tá. né? Então, vejam, a gente precisa pensar, aqui eu coloquei outras políticas sobre educação do campo, né, que depois vocês podem, quem tiver interesse, vocês podem olhar, para essas políticas e verem como que elas se processam, para ter um entendimento também maior desse âmbito, né. Então, sobre tudo isso, o que a gente precisa pensar? Que na complexidade dessas organizações, culturas e forma de ser, estar e se relacionar com o mundo e as outras pessoas, estão presentes as diversas infâncias, que são as infâncias do campo. Elas são plurais, complexas, e que elas nos escapam à compreensão e nos instigam a alçar reflexões a respeito das diversas formas de ser criança, de ser gente no mundo. Por isso que não tem uma receita pronta para dizer assim, para os indígenas o melhor é isso, para os agricultores familiares o melhor é isso. Eu não tenho essa resposta, porque é complexo, né? E aí a gente precisa, depende de outras compreensões e se tratando das questões do campo e dentro da perspectiva teórica que eu acredito, não é possível uma resposta de como fazer ou o que fazer sem dialogar com essas comunidades e mais especificamente com essas infâncias, né? Então, essas infâncias, elas nos direcionam a pensar uma outra pedagogia, uma pedagogia que responda construtiva e significativamente às distintas experiências dessas infâncias. Uma pedagogia construída a partir das especificidades dessas experiências culturais, sociais, estéticas, éticas, organizativas, dentre outras, né? Porque vejam, né, quando eu coloco aqui culturais, sociais, estéticas, éticas, é uma outra lógica, que não é a lógica urbana, que não é a nossa lógica, eu digo a minha, né?
porque eu sou uma pessoa branca, urbana, de origem europeia, durante muito tempo ensinamento cristão, então, assim, não é a minha realidade. Talvez seja a realidade de algum de vocês, seria muito legal que quem tem essa outra realidade pudesse se manifestar aqui também para a gente entender melhor, né? Uma outra estética que está relacionada à maneira de se comportar diante do mundo, né? Uma outra ética, o que direciona os valores daquela comunidade, como que ela se organiza. Então, é um exercício complexo de compreensão, né? Então, vejam, né? Qual que era o meu objetivo hoje, aqui, nesse momento? A gente pensar a infância como uma categoria histórica, como uma experiência humana. Então, as infâncias nos constituem, né? A gente não deixou de ser infante, porque a infância é o que eu sou, e ela é uma experiência humana que está ligada com os meus contextos relacionais. Então, a gente nunca pode pensar as infâncias no singular, como infância. A gente precisa pensá-las no plural. São infâncias, né? Então, a infância não é uma categoria genérica, ela é distinta e ela é muito plural. Eu penso que com isso eu encerro, então, a fala e a gente pode abrir para o diálogo. Certo. Clara, muito obrigada pela sua apresentação. É, creio que todo mundo aqui ficou mais instigado, né, e também refletindo mais sobre essa questão da infância, por mais que muitas, acho que estão no grupo, estudam a infância, mas, assim, tem coisas que a gente não para pensar. Você falou é, das séries, né, dos anos seriados, né, eu lembro que em uma comunidade quilombola que eu fui, no Paraná, mas divisa com São Paulo, a escola tinha duas salas. Aí, assim, ela era dividido o quadro. Daí, metade do primeiro ano sentava de um lado e o segundo sentava na outra metade. Então, assim, no Brasil, por mais que a gente vive um país desigual, mas dentro dele, né, existem várias desigualdades, né, da criança ribeirinha, né, da criança quilombola, da criança indígena, da criança que vive, por exemplo, nos sítios, né, eu trabalhava nas escolas estaduais e as crianças falavam assim, professora, eu tenho que sair correndo porque eu tenho que pegar o ônibus porque eu moro lá no sítio, né, Uhum. então, assim, são várias singularidades dentro, né, de uma mesma educação. Então, pessoal, agora nós vamos abrir um bloco de 4 perguntas. Se der tempo, a gente faz mais, mas eu acredito que a gente só vai conseguir ficar com 4. Claro, eu Eu só vou falo ler. demais, né? Mas Não, tudo não bem. tem problema, foi muito bom. Eu vou ler só alguns comentários que o Tá pessoal bom. fez, enquanto que tem algumas questões que já estão formuladas, né? O pessoal disse assim. A Melina. Eu fiz estágio em uma instituição de acolhimento. Me lembro de um caso que as crianças estavam sendo reintegradas à família. E a questão do transporte escolar era decisiva para essa reintegração. Elas passariam a residir no campo. Aí a Angélica já tinha feito uma pergunta. Professora, né? Eu vou deixar essa pergunta para vocês já respondendo, enquanto o pessoal já vai elaborando as outras. Professoras, e nesses tempos de isolamento social, como trabalhar com as crianças do campo? Frente à diversidade encontrada, alguns não possuem acesso virtual, outros pais não possuem ensino fundamental e muitos pais trabalham o tempo todo e não conseguem auxiliar seus filhos. Acho que você já comentou um pouquinho, né? Acho que o Brasil também está vivendo essa realidade, mas aí só para você explanar. Uhum. Deixa eu ver se chegou mais perguntas. Uma pergunta da Lisana. Clara, quais indicações de leitura? O que você indicaria? Acho que você chegou a comentar um autor, mas bem na hora travou a chamada para mim. Uhum. Por enquanto foram só essas. Tá, então vamos lá. É,
Eu acho que como trabalhar com as infâncias foi aquilo que eu comentei. Eu acho que hoje nós não temos uma rede que se preocupa com as infâncias do campo. São preocupações isoladas. Eu vi sua pergunta, Cristiano, pode ficar tranquila que eu vou falar dela. Nós não temos essa rede que se preocupa com as crianças. Então, é muito difícil a gente pensar como trabalhar. Nós estamos vivendo uma pandemia que no Brasil é um pandemônio. Então, assim, nós não temos um governo competente para cuidar da pandemia, nem para cuidar das pessoas em situação de vulnerabilidade social. E aí, quando a gente olha para as crianças do campo, a gente pode entendê-las em alguns aspectos da vulnerabilidade social. Sim, elas são amparadas pelas famílias, não é disso que eu estou falando. Estou falando da questão dos acessos, que também é uma questão de vulnerabilidade. Então, assim, não existe uma resposta como trabalhar. E aí a gente tem que acalmar também o coração nessa perspectiva, que nós viemos ao mundo sem asas de anjo e sem capas de super-herói. Então, a gente precisa ter o centramento de fazer a luta em alguns aspectos, entendendo, que quem planta um pé de tâmaras não come as tâmaras, porque o pé de tâmara demora 100 anos para dar uma tâmara. Então, tudo que a gente está plantando não, é o que o Paulo Freire vai chamar de paciência impaciente. Não que a gente vai fechar os olhos, não que a gente não vai discutir, não que a gente não vai olhar, não que a gente não vai atender. Mas isso não pode causar ansiedade no sentido da impotência. Nós não vamos dar conta de algumas coisas, por enquanto. Mas nós precisamos pensar estratégias para dar conta em algum tempo. Então, hoje, como trabalhar, a gente precisa ter uma rede de apoio muito grande. Primeiro que a gente não pode se expor por uma questão de segurança pública, de saúde. A gente não pode se expor, a gente não pode levar coisas e trazer coisas. Porque isso já está acontecendo. Então, assim, qual é a força que nós temos nesse momento? Talvez seja nos instrumentalizar para propor coisas num tempo em que seja possível a ação. Porque o que a gente está vivendo hoje é consequência, de algo que foi deixado de olhar. Então, nós não vamos conseguir salvar o dia hoje. Mas essa ação que a gente está tendo aqui, de instrumentalização, ela pode gerar ações, sim, dentro dos grupos onde nós estamos. Com projetos, com pesquisas, com reivindicações, com notas de solicitação, mesmo que isso ainda esteja num campo muito abstrato, é uma construção. Nós precisamos mudar algumas culturas para a gente poder dar conta, As indicações de leitura. Eu vou disponibilizar minha tese para vocês, eu vou mandar para a Thaís, e daí a Thaís pode enviar para vocês. A minha tese é de 2015. Então, sim, existem coisas novas de lá para cá. Mas, assim, tem uma pessoa muito perto de vocês aí que escreve sobre as infâncias, que é a professora Verônica, que é algo que vocês podem ler, Tem a professora Ercília, que olha também para a questão das crianças em situação de vulnerabilidade, alguns estudos que vocês já desenvolvem dentro do PCA, mas nós temos, assim, o professor Sarmento, que é português, que ele escreve mais sobre teoria da infância. Mas é algo que a gente pode ler para estar entendendo, mas eu vou disponibilizar minha tese, e lá vocês vão encontrar algumas referências que vocês podem buscar como base, e também o que muita gente pode se instrumentalizar para fazer essas leituras é buscar pelos estudos que estão sendo feitos sobre essas infâncias. Então, existem essas possibilidades. O Cristiano fala da perspectiva pós-estruturalista. Então, Cristiano, no meu doutorado, quando eu comecei a estudar a questão da infância,
as perspectivas pós-estruturalistas, elas estavam muito em alta, lá em 2010, 2011, né? Elas estavam muito em alta. E como essa questão da sociologia da infância, ela tem essa característica, uma linha muito tênue com a questão dos pós-estruturalistas, a minha orientadora do doutorado na época me fez ler muitos pós-estruturalistas para entender por que que eu não dialogava com eles, tendo uma escolha teórica freiriana, né? Então, isso seria uma outra aula, né? Mas para simplificar um pouquinho para você, tem a ver com a concepção de sujeito na história, né? O que que a perspectiva pós-estruturalista, sobretudo, ela não considera a experiência histórica do sujeito. Ela é um pouco mais, como a gente fala, mas, nossa, me fugiu a palavra. Mas do momento, tem uma palavra específica para isso, né? Mas assim, e ela está muito na perspectiva da desconstrução. E a minha perspectiva é muito mais da transformação. Então, quando há uma desconstrução, o que que é? Eu tiro uma coisa do lugar e coloco outra. Nem sempre essa desconstrução, ela é atravessada por um processo de tomada de consciência. E daí, quando eu vou para o Paulo Freire, eu tenho uma ancoragem no conceito de transformação. O que é a transformação? É a tomada de consciência em relação a algo para transformar aquele algo e não para colocar outra coisa em seu lugar. Né? Então, as reflexões em relação ao pós-estruturalismo, elas perpassam por isso. Mas em relação à infância especificamente, é a concepção de sujeito na história. Quando a gente se aprofunda nas leituras pós-estruturalistas, isso fica um pouco distante, né, dessa outra perspectiva que eu trago. Eu não sei se eu me faço entender, né, por você, e se explica um pouco essa inquietação que te deu, mas perpassa um pouco por essa reflexão. Clara, tem uma outra questão. Tá me ouvindo? Aham, Ah, tô tá. Que eu ouvindo. achei que tinha travado, tinha caído tudo aqui. Eu falei, ai, Senhor. Não, a gente fica tão quieta que às vezes parece que a gente travou. Então, tem uma pergunta da Solange. Ela pergunta sobre como na sua cidade, acho que ela pergunta aí em Pato Branco, né? Como está a integração, rede de proteção, assistência, conselho tutelar, Ministério Público, com relação à violação de direitos, que em muitos casos essas crianças sofrem, e aí, no caso, as crianças do campo. Então, o que nós temos aqui em Pato Branco é uma realidade bastante pacata, né, no sentido de uma cidade do interior. O que acontece bastante aqui em Pato Branco é caso de abuso sexual. O maior índice de violência é o de abuso sexual, né? E o que nós temos acompanhado é uma atuação bastante grande do Conselho Tutelar em relação a isso. Mas, assim, obviamente, as crianças do campo, elas ainda não estão sendo olhadas, né? Porque, para começar um pouco daquilo que a Jaque falava na segunda, a própria questão da denúncia, né? A própria questão de que eu tô lá no campo, às vezes sem acesso, que para eu pegar o acesso ao celular eu preciso ir lá no morrinho, não sei aonde, né? A família não tem um celular, cada um, é um para a família. Então, assim, as crianças do campo com certeza estão em vulnerabilidade. Nós temos um conselho tutelar ativo, nós temos um diálogo, existe uma preocupação na cidade, mas do que eu tenho visto é que em relação às infâncias do campo, isso ainda é um fator de vulnerabilidade. Com certeza, sim, eu digo isso com bastante segurança. Pelas questões próprias estruturais, né? Eu não Sim, sei se, eu não sei assim, agora me botando para pensar,
Eu não sei se as pessoas têm essa clareza sobre a distinção das infâncias do campo. Todas têm. Então, por exemplo, assim, isso eu não tenho e talvez seja algo que eu queira descobrir agora, depois da nossa conversa. É bem freiriano isso, né? A gente Uhum, sempre aprende nos espaços. sim. É, ah, será que nesses grupos tem alguém que lembra de pensar que lá no campo pode ter uma criança e ter uma rede de proteção para as crianças do campo? Né? Ou de proteção no sentido, assim, de investigação mesmo, de acompanhamento, de tentar entender o que acontece por lá. Eu acredito que não tenha, mas isso é da intuição. Acho que precisaria ter contatos e olhar um pouquinho mais para isso. É, claro, enquanto as pessoas elaboram mais questões, o que você disse, o que você trouxe sobre a infância, né, esse debate sobre a questão da vulnerabilidade, sobre a invisibilidade, nos remete a também pensar a questão das aulas remotas na universidade, né? Então, aqui na Universidade Estadual de Maringá, como várias outras universidades fizeram, foi se discutir, vamos dar aulas online ou não? O que iremos fazer? Então, aqui a gente teve várias reuniões, né? E nessas reuniões, né, por mais que eu não fazia parte dessa discussão, né, para votar e tudo mais, mas a gente via os relatos, né, dos nossos coordenadores de curso. E assim, professores universitários, né, funcionários que vivem essa realidade, né, urbana e tal, muitos deles falavam assim, não, a gente precisa ter aula. Mas como que a gente vai ter aula se grande parte dos alunos não tem acesso? Aí todo mundo pensava assim, mas como que não tem acesso? Tem que ter acesso. Aluno universitário tem que ter acesso. Então, e a gente esquece dos alunos indígenas, né? A gente, Uhum. principalmente aqueles que não têm telefone, não têm computador, não tem várias coisas. E, e no nosso campus também, que é no interior do Paraná, que é urbano, né? Mas mesmo assim, os acadêmicos não têm acesso, né? Grande parte deles com Wi-Fi, porque a gente precisa ter um computador decente, vamos pensar nisso, né? Porque tem isso também, né? A qualidade do recurso tecnológico, a qualidade da fibra ótica, né? Da velocidade dessa internet. Então, se é difícil para os adultos, né? Para as crianças, muito mais. E só lembrar que a gente tem no mundo, não é uma realidade só do Brasil, né? Claro que no Brasil as coisas são bem difíceis, mas mais de 1 bilhão de crianças estão fora da escola, né? Estão tendo atividades remotas. Então, mas o que que importa nesse momento? Dar todo o conteúdo possível, né? Ou tentar, né? Salvar, né? A própria vida. Então, são reflexões que você trouxe hoje que faz a gente pensar num outro âmbito, né? Num outro grupo, não sei se a gente pode falar assim, um outro grupo geracional. Chegou mais perguntas. É bem complicada essa reflexão, né? Eu até vejo, por exemplo, aqui no município, essa preocupação, né, por parte da prefeito e tal, mas eu penso que é um assunto tão complexo e que tem algumas questões que não são olhadas, talvez porque as pessoas não tenham esse tempo de reflexão. E nós Sim. estamos implícitos nessa cultura Uhum. colonizada e que às Sim. vezes nos impede de ver. Então, nós somos privilegiados de poder estar numa quarta-feira de manhã discutindo isso. Então, eu acho que a gente também tem que, a questão do julgamento, ela precisa ser medida, Sim. né? E a gente precisa contribuir no aspecto de auxiliar a Uhum. reflexão, daí poder cobrar, né? Porque é um pouco isso. Eu vi que a Lidiane perguntou da educação infantil, Isso. né? Então, Lidiane, eu penso é, que é um pouco isso que a Thais estava trazendo, né? Que vem primeiro agora? Né? Eu acho que a gente precisa pensar na criança como esse sujeito, e aí a reflexão ainda é maior,
tem algumas reflexões assim, por exemplo, as professoras estão em trabalho remoto, tem professoras mães, como que faz? As crianças estão em casa que não é o ambiente da educação infantil. Será que ela vai se identificar com aquilo? Né? As mães das crianças ou estão em trabalho remoto, ou elas estão tendo que se virar num milhão para dar conta. Eu acho que a reflexão não está só se deve ou não. Na minha opinião, não. Eu acho que respeitar a criança, inclusive, nesse momento, é deixar ela emocionalmente tranquila, porque é sabido que o tempo na frente das telas estressa. A gente já tem pesquisas saindo sobre isso. O tempo que as atividades online elas estão levando, né? Ela é um fator estressante. Então, tem esse fator do estresse da criança, tem o estresse do ambiente, tem o estresse da família, tem o estresse profissional da professora de educação infantil, que antes ela cuidava de 20 ao mesmo tempo. Agora, esses 20 vão ser multiplicados por 20. De repente, ela vai ter que dar uma atenção individual. Se você quiser saber mais sobre isso, procura o Facebook do professor Gabriel Junqueira. Ele é da Federal do Rio Grande do Sul, e ele tem feito, no grupo dele, muitas lives e muitas falas sobre esse processo da educação infantil. Se eu não me engano, tem até uma essa semana, que procura lá o Facebook dele, Gabriel Junqueira, e aí professor da Federal do Rio Grande do Sul. E aí dá uma acompanhada nessas falas para você também ir podendo se fortalecer em termos de ter uma opinião sobre isso, e mesmo se fortalecer, se você vai assumir uma sala, se fortalecer para saber o que fazer, né, que ele vai te dar alternativas, assim, para pensar sobre essas coisas. Vamos lá, me ajuda, Thaís, que me perdi aqui. Agner, assim, ó, o que que nós temos a primeira coisa? Tem estudos que dizem que o currículo, ele não é adequado para as crianças do campo. Então, as crianças do campo já têm um desinteresse pelo currículo que é anterior à pandemia. Desinteresse em que sentido? O currículo da escola, muitas vezes, não contempla algumas necessidades que aquelas crianças, daí vai depender de que infância a gente está falando, tá? Então, eu estou falando de forma genérica, mas vai depender de que infância a gente está falando. Já é sabido que não é um desinteresse, mas é um não saber o que eu faço com isso. Porque às vezes para o urbano está claro, mas para as crianças do campo não. Então, a primeira coisa era uma adaptação do currículo. Isso independente da pandemia ou não. Tanto que nos documentos já prevê esse currículo adaptado, mas a gente ainda não conseguiu fazer ele de forma a contemplar mesmo a necessidade dos povos do campo. Já existem alterações, sim, existem, não é tudo ruim, né? Tem alterações, tem avanços em tudo isso que eu estou falando. A questão a grande questão é o currículo. Aqui a gente tem que pensar em relação ao currículo mesmo, né? É mais do que pensar só no período da pandemia, porque daí é mais do que pensar só sobre metodologias, mas é pensar mesmo sobre o currículo, sobre conteúdos, sobre formas. Então, aqui é outra discussão bem complexa. Né? Então, a, a Luciane, eu acho, né, coloca mais uma questão. Luciane, a gente não tem como responder isso de maneira genérica. E o que você pergunta vai depender muito de onde essas situações acontecem e como que estão os processos, né? Então, assim, isso vai ter uma variação muito grande. E talvez um erro que a gente cometa é justamente
generalizar muitas coisas. Então, hoje, se a gente for pensar em termos de políticas para a educação do campo, a gente precisa se fazer uma pergunta, né? A favor de quem e contra quem o governo federal está. E a partir daqui a gente já pode ter uma resposta de que as questões que atendem as comunidades, elas estão todas paradas. Inclusive a questão das políticas da educação do campo, né? Elas estão estagnadas. E aí, nesse processo também, as questões de posse da terra, nesse processo também, as questões de luta pela terra. Então, as lutas pela terra continuam acontecendo? Sim. Agora, nesse momento histórico, está tudo parado, né? Inclusive, os esforços que deveriam estar voltados para uma questão de organização da vida cotidiana, para a gente evitar mais mortes, não estão acontecendo, né? Elas não estão acontecendo. A gente está sem um ministro da saúde. A gente está em meio a uma... vou usar uma palavra aqui meia besta, né? A um escândalo político mundial, e que a pandemia, ela está em segundo plano para os governantes, né? Então, se a pandemia está morrendo 1.000 pessoas por dia e é emergente, está em segundo plano, eu acho que a posse da terra não está nem no plano, né? Isso é um achismo meu, né? Não está escrito em lugar nenhum, é achismo. Então, assim, essas questões, elas estão paradas. E aí a gente tem visto o MST, eu não sei se vocês têm acompanhado algumas lives, né, que eles têm feito com o professor Boaventura, com alguns indígenas, com o Ailton Krenak, que é um indígena, que vale a pena vocês buscarem para ouvir, que também vem nessa perspectiva de decolonização. Eles estão distribuindo alimentos, eles estão fazendo a parte social deles, que é muito isso. Mas eles também estão preocupados agora em salvar vidas. Olha a diferença. Eles estão preocupados em salvar vidas. Então, a nossa grande preocupação nesse momento é o quê? Pensar nos sujeitos enquanto possibilidade de salvar vidas. O conteúdo escolar, gente, o mundo, a gente não vai voltar, o normal vai ser outro normal. A gente não vai voltar ao que era antes. Talvez a gente não tenha o distanciamento histórico para entender que nós estamos vivendo uma pandemia. Vamos olhar para a gripe espanhola, de repente, para a gente entender o que está acontecendo agora, que talvez agora a gente não tenha o distanciamento. Não é a mesma coisa que a gripe espanhola, porque o mundo é outro. Mas eu estou dizendo assim, o que está acontecendo? A gente não tem o distanciamento histórico para perceber. Então, a gente precisa dar leveza para os corpos, a gente precisa dar leveza para a cabeça, e a gente precisa agir dentro do possível, é manter a vida e a sanidade mental. E depois que tudo isso acabar, a gente vai precisar reorganizar o mundo, e a gente vai precisar reorganizar a escola, e a gente vai precisar auxiliar muitas pessoas que vão ter adoecido emocionalmente. Tanto nossos colegas professores e professoras, tanto as crianças, os estudantes universitários, nós vamos ter uma evasão universitária gigante nesse período, né? A gente vai ter uma evasão uma expulsão, na verdade, porque o que está se oferecendo aí, em termos de possibilidade, vai fazer com que as pessoas se expulsem da escola. E a gente vai ter que pensar num outro mundo possível, e não é agora. Eu acho que agora a gente tem que se instrumentalizar para dar conta do que vem. Então, nós vamos viver uma recessão financeira, que nem começou ainda, né? Se a gente vê os economistas falando, a gente tem aí um tempo de recessão. A recessão vai aumentar a pobreza. A pobreza, a gente goste ou não, vai aumentar a violência. A gente vai ter um outro mundo para dar conta e uma outra escola para dar conta. E talvez, freirianamente pensando, nesse outro mundo possível, se a gente tiver a predisposição e a humildade
de pensar sejam possível inclusões mais amorosas, mais humanizadas. Mas se a gente ficar patinando agora, querendo resolver currículo, e querendo resolver isso, e querendo resolver aquilo, a gente não vai ter o tempo de internalização, da humanização, para se fortalecer para um outro mundo possível. Né? Eu não vou ofertar as minhas disciplinas EAD para graduação, eu tomei essa decisão, né? Aqui fico a cargo de cada professor, eu vou ter o ônus, não, é ônus, né? No próximo semestre, de provavelmente ter minha carga horária dobrada, mas eu não vou ser copartícipe de um processo de exclusão. Então, eu conversei com os estudantes, eles falaram, professora, se tiver, eu vou trancar o curso. Eu não vou participar disso, né? Então, eu tomei essa decisão. Então, eu acho que é um momento agora para a gente, que talvez, dentro desse privilégio que a gente tem, é de um fortalecimento de humanização, de olhar para o outro, e eu não estou dizendo que é para a gente ficar sentado estudando o tempo todo sem ação, mas agir dentro do possível, e pensar o que, que eu vou fazer depois, né? É um tempo de rever ações, e aí eu repito esperançosamente, talvez se a gente se permitir nesse tempo de rever ações, num retorno a gente consiga transformações. Mas se a gente ficar alucinadamente nesse tempo, a gente não vai ter o tempo da reflexão e de enxergar, né, esse inédito viável, assim, e concretizar um sonho possível. Então, eu tenho pensado muito nessa perspectiva. Clara, as questões foram encerradas e se você quisesse fazer alguma, você já fez, né, uma bela explanação agora, mas se você quisesse fazer mais alguma consideração, você pode ficar à vontade, tá? Ah, eu acho que já falei Já tudo, foi, né? né? Não, assim, eu acho que é um pouco isso, assim, Já fechou com chave de mas ouro. nesse tempo, assim, eu acho que esses encontros que a gente tem são muito gratificantes para a gente poder sorrir, né? Tirar o pijama, não ficar o dia inteiro de pijama. Eu já estou há 2 dias sem pijama, o dia inteiro, né? Que Eu até ontem passei um eu lápis e um batom hoje. veja, né? Olha que bom isso, né? Ontem eu também falei um pouquinho lá sobre o Paulo Freire com o pessoal à tarde, então já estou há 2 dias sem pijama, o dia inteiro, né? Umas brincadeiras à parte, penso que é esse fortalecimento. Então, assim, tá tão pesado que a gente precisa ter esse esforço de leveza, muito no sentido das possibilidades do que vem. Tentar pensar, fazer mesmo do que vem. Então, a gente agora não tem que ser super-herói de nada, mas pensar que depois eu posso. Eu vou poder propor, eu vou poder acolher, né? A gente está muito limitado agora. A gente não pode se render à tecnologia. A tecnologia veio para nos auxiliar, não para nos colocar refém. Porque se a gente vê muito que esse negócio de EAD dá certo, né? É que as pessoas querem implementar isso, daí a gente não vai estar muito bem, né? Então, é um pouco assim, nessa perspectiva, eu espero, assim, ter contribuído para o nosso diálogo, para o nosso processo de humanização, para o nosso processo de compreensão de sujeitas e sujeitos no mundo, enquanto infantes. Vocês sabem que tem o Cohan, não sei se vocês conhecem, o Walter Cohan. Ele diz assim, sobre a infância, que em algum momento da nossa vida, nós somos infantes. E acho que eu vou fechar com isso, que acho que é interessante para depois pensar, né? O que é o infante em mim? É aquilo que toma conhecimento de algo que nunca tinha visto. E que de alguma forma precisa se apropriar, ou acomodar, ou investigar, né? Então, frente a essa pandemia, nós somos todos infantes. E
qual é a ação da criança, né? Agora, infância é uma coisa, criança é outra. Mas qual é a ação de uma criança frente ao desconhecido? É o da compreensão. Seja pela experimentação, seja pelo choro, seja pelo que seja. Mas da onde ela dá conta de compreender, né? Então, que nesse momento nós sejamos mesmo infantes e tentar a compreensão do que está acontecendo, ambiental, humana, política, social. Eu acho que é uma maneira de movimentar essa infância que está dentro da gente. E a adultez, às vezes, faz a gente ser tão duro, tão cruel com a gente mesmo, que a gente não se permite ser infante. Né? Então, vamos nos dar essa permissão dentro desse curso tão bonito que vocês organizaram, que é de olhar para as infâncias. E dentro desse olhar para nós, como infantes já. Né? Então, acho que com essa fala eu agradeço muito, foi muito especial essa manhã para mim, e me despeço, fico à disposição, né, tanto do PCA, quanto de quem se inscreveu nesse curso. Eu vou mandar minha tese para vocês lerem, para quem quiser, e a gente fica em contato. Quando vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão que queiram compartilhar, a gente se coloca sempre em diálogo. Clara, muito obrigada pela sua exposição, por dispor de seu tempo, né, para contribuir com o curso do PCA e também contribuir, né, com os cursistas, né, que se inscreveram para o evento, que a gente está muito feliz, né, que o pessoal está acompanhando nessas quartas de manhã. E estamos muito felizes, tá? A gente agradece a presença de todos, essa disposição da professora Clara, obrigado, né, por essa fala, que acho que acalentou também o nosso coração, né, e para a gente ter reflexões, pensar além dos nossos, né, a pensar de uma outra forma, outras questões. Tem muitos elogios, muitos comentários aí no chat, todo mundo... Obrigada, gente, vocês são muito queridos. Todo mundo agradecendo, gostaram da fala. Eu queria deixar um recadinho, né, que na próxima semana, o nosso terceiro encontro será na quarta-feira, dia 10, com a professora Priscila. A Priscila, ela trabalha no Tribunal de Justiça, né, do Paraná, e ela vai trazer vai trabalhar a temática, atuação da equipe psicossocial nas varas de infância e juventude no Paraná, né, então vai falar como que é esse trabalho, vamos dizer assim, um trabalho trabalham essas questões. Muito obrigada, pessoal. Eu vou mandar os slides, né, e também a tese da professora Clara lá no grupo, e assim a gente vai conversando. Tem uma ótima... Eu mesmo posso botar a tese ali, né? Eu boto para vocês, Pode aí sim. também libera a Thaís de ter que ficar fazendo. Eu boto já ali. Então tá. Muito obrigada, pessoal. Bom? Até quarta-feira que vem. Beijo.